A paz, amados, vamos fazer uma meditação hoje no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Esse capítulo tem 40 versículos, mas nós vamos focar aqui nesses primeiros aqui, para não estender tanto a mensagem. Mas vamos iniciar com uma oração. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, pedimos, ó Deus, a direção do Teu Espírito Santo, ó Deus. Usa-nos, ó Pai, como instrumento do Senhor, Pai, para falar para essa pessoa que está vendo e ouvindo esse vídeo, Pai. Em o nome de Jesus, que haja um toque especial, Pai, no coração dessa pessoa, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amados, aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, vai vir uma exortação, um estímulo para quem está lendo o livro, esse capítulo, um estímulo à fé. Então, ele vai direcionar a sua fala justamente trazendo à luz os heróis da fé, como é o título aqui do capítulo, Heróis da Fé. Aqueles homens e mulheres que provaram, deixaram testificado na palavra de Deus o seu exercício de fé, aquilo que eles depositavam e depositaram em Deus durante a sua jornada, sua caminhada com o Senhor. E o exercício e as ações que eles fizeram e deixaram como exemplo para nós. Então, quando a gente lê essa passagem aqui, e o autor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos faz um estímulo, nos dá um estímulo de como nós estamos em comunhão com Deus. Como está o exercício da nossa fé? Até onde está indo nossa fé? Como estamos depositando e acreditando em Deus? Aí eu pergunto, e tem uma pergunta para mim e para você. Como está a sua fé? Como você tem exercitado? Como está a sua comunhão com Deus? Então vamos ler aqui essa pequena passagem aqui. Diz assim, ó: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas por meio de sua fé. Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou porque Deus mesmo o havia levado. As escrituras sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Está falando de comunhão. Então veja, meus amados, aqui no primeiro ele fala logo aqui, ó, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. A fé é abstrata, é aquilo que está dentro de você, é aquilo que você crê, você deposita em Deus e na pessoa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, o Deus encarnado, ele veio para remir o meu pecado e o seu. Ele veio para a salvação da humanidade, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como diz a palavra de Deus. Então, aqui não é uma coisa que você vê, então você tem que ser estimulado. Então, através da palavra, você é estimulado, você deposita em Deus a esperança, você crê em Deus, a sua fé cresce, o seu exercício de fé e santificação vai crescendo. Isso é um processo que você vai galgando, o momento que você vai se aproximando de Deus e tendo uma aliança, ou seja, uma comunhão estreita com Deus. Você começa a ser amigo de Deus. Como é que é isso, pregador? Através da oração, ação. Você fala com Deus. Você está sempre num elo de ligação com Deus, conectado com Deus.
pega essa frequência, conectado com Deus. Então você precisa ter essa conexão com Deus, estreitar, ser amigo de Deus. Como Abraão, a própria palavra diz que ele era amigo de Deus, o pai da fé. Então vem aqui, ó, no 2 diz assim: foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Ou seja, agradavam a Deus. Por quê? Pela conduta, o exemplo, depositavam a fé em Deus. Acreditavam, não via, mas cria que Deus estava com ele. A presença do Espírito Santo de Deus, não é? Dentro da pessoa. E ela era estimulada através do Espírito Santo de Deus, né, manifestado nela, e ela era conduzida por Deus, e tudo que executava aqui agradava aos olhos do Senhor, ao coração de Deus, e Deus era com eles. Então está dizendo aqui, ó, no 3 diz assim, ó, é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Ou seja, Deus criou tudo. Deus criou toda a existência em 6 dias, no sétimo foi o desfrute, o descanso. Então veja só, tudo foi feito, tudo que você viu, Deus já criou. O homem é que foi exercitando e foi adaptando de tudo que você vê aí na natureza, mas o princípio é de Deus. Então, você crê que isso foi tudo criado por Deus? Deus é o Criador, Deus criou o homem, Deus criou tudo que você hoje vê, o mundo, a natureza. Então, isso é uma fé, você crê que Deus, ele é o Criador, você é a criatura. Então, a palavra aqui, ela é um estimulante para que você deposite a sua vida aos pés de Jesus. Você creia que Deus vai ser com você, e Deus vai caminhar com você, e Deus vai abençoar a sua vida, e Deus vai dar aquilo que você tanto almeja, porque você é uma pessoa que deposita a vida, todos os seus projetos, a sua vida está depositada em Jesus Cristo. Você tá andando com Deus, você tem uma comunhão com Deus, você tem lá uma comunhão estreita com Deus. Você no dia a dia, você tem um relacionamento estreito com Deus, através da oração, da leitura da palavra, que vai estimular, vai alimentar você, vai te dar discernimento, entendimento, direção. O Espírito Santo está guiando você pelo caminho certo, pelo caminho justo. E isso agrada a Deus, meus amados. Isso agrada a Deus. Deus olha para você diferentemente, assim. Essa pessoa é minha. Você conversa com Deus todos os dias. O Espírito Santo de Deus está orientando você. E toda aquela situação que você tem do dia a dia, todas as alegrias, todas as tristezas, e o Espírito Santo de Deus está ali. E você sabe discernir. Você sabe conviver, você sabe administrar a sua vida, porque está sendo guiado por Deus. E você vai sendo um instrumento de Deus aqui para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, comissionar pessoas e levar o Evangelho através da fé. Isso é um exercício de fé, meu amado. Você receber a bênção de Deus, você receber a salvação em Cristo Jesus e você levar para a pessoa a esperança que você tem. Não seja tímido na fé, como Jesus Cristo disse. Não é? Pregai o Evangelho a toda criatura. Então você vê aqui, ó. Então, foi pela fé que Abel, no 4 aqui, ó, ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto. Veja lá, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Deus se agradou. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Aqui está dizendo o seguinte, que depois de morto, ele pediu a Deus justiça. Então, veja só, Abel, diferentemente de Caim, ele agradou a Deus. Deus se agradou da oferta de Abel. Em contrapartida de Caim, não. E isso aí fomentou uma fúria no irmão que tirou a vida do outro. E Deus agradava-se de Abel. E ele aqui é tido como um herói da fé. Abel. E aqui nós vemos aqui, ó, foi no 5. Foi pela fé que Enoque escapou da morte
ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que, antes disso, ele havia agradado a Deus. E a gente vai ver lá em Gênesis que Enoque foi levado às alturas. Então, por isso que diz aqui, que ele escapou da morte. Ele agradava tanto a Deus, que Deus o levou para perto dele, como diz a palavra de Deus. Então veja só, que fé que tinha esse homem. Depositava a sua vida em Deus, tinha uma comunhão, um relacionamento estreito com Deus. Você que já anda no caminho da fé, como está seu relacionamento com o Senhor? Você tem realmente buscado a Deus esse estreitamento no dia a dia, essa comunhão, procurado buscar a Deus, perguntado a Deus como deve fazer, orado com Deus ali, conversando com Deus, entregando seu caminho, buscando resposta de Deus para que você execute as coisas aqui. Então, como é que está seu relacionamento? É um momento de estimular e de reflexão também. Como é que está a sua fé, meu amado? Como está? Então você vê aqui claramente como esse homem, esse Enoque, tido como um herói da fé, que Deus o levou para perto. E aqui no versículo 6 diz assim, ó, sem a fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer. Você tem que crer, meu amado, que ele existe e que recompensa os que procuram conhecer melhor. Meu amado, a palavra de Deus é clara, você tem que buscar a Deus. Você tem que buscar e através dessa sua fé, você tem que crer. E a palavra diz assim, que ele existe, que ele foi o criador de todas as coisas, criou você, criou o homem, criou todas as coisas que estão à sua volta. Então Deus, você tem que ter isso aí no seu coração, a sua alma, o seu espírito. Você tem que resplandecer e sair. E a figura de Jesus Cristo, o Evangelho, ela tem que resplandecer em você. Você tem que ser um testemunho vivo da sua fé aqui, para que outras pessoas, através do seu exemplo, entreguem seu caminho ao Senhor. Entregue o caminho a Jesus Cristo. Entregue e busque a salvação da sua alma. Então você com o seu testemunho, você pode salvar almas, pode levar aos pés de Jesus pessoas que estão perdendo esse mundo. Então você, o exercício da sua fé. Então isso aqui, meu amado, é um estímulo para a nossa fé e para nós refletirmos de como está a nossa relação, como está a nossa amizade, o nosso relacionamento com Deus no nosso dia a dia. Deus abençoe a você, receba essa palavra, receba essa mensagem, que ela possa impactar você, o seu coração, que você possa fazer uma reflexão de como você está, como é que está seu laço com Deus, como está a sua vida com Deus, com Jesus Cristo, como você tem caminhado aqui, você tem dado um bom exemplo, tem exercitado bem a sua fé, você tem sido um homem probo, correto, justo, tem caminhado de acordo com a palavra do Senhor. Você tem sido um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa filha, um bom filho, né? Um bom empregado, um bom empresário. Como é que você tem exercitado isso aí? Você tem sido um bom cidadão aqui? E Deus tem olhado para você e disse, não, esse menino é meu. Esse aqui é meu. Eu ando com comunhão com ele. Ele tem comunhão comigo. Como esses heróis da fé aqui. Que Deus abençoe a você, abençoe a sua casa, estenda tudo aquilo que você tem almejado, tem pedido a Deus, que Deus vai conceder a você. Entregue a sua vida verdadeiramente aos pés de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos fechar com oração? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa mensagem, ó Pai, que nos faz, ó Deus, e nos dá um estímulo, Senhor Deus. Ó Deus, que exalta, ó Deus, de alguma forma, ó Deus, a nossa fé, nos faz refletir, ó Deus, que enche o nosso coração, nossa alma, nosso espírito, ó Deus, e reconhecemos, ó Deus, que dependemos do Senhor, Pai, em o nome de Jesus. Essa pessoa que esteja, ó Deus, vendo e ouvindo esse vídeo, Pai, essa mensagem, essa breve passagem, ó Deus, poderosa, ó Deus, que o Senhor Deus colocou no meu coração para falar, Senhor. Em o nome de Jesus, seja tocado pelo poder do Teu Espírito Santo, que haja, ó Deus, cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja transformação.
e que isso esteja estendido à sua família, toda a sua parentela, todos que estão à sua volta. Em o nome de Jesus, ó Deus, que essa pessoa seja um diferencial aqui, para a honra e glória do santo nome de Jesus Cristo. Que Deus esteja conosco, em o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe.